na UPET Engenharia Química da UFSCar, que teve a oficina Desenvolvimento de Habilidades Sociais do PETiano. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Priscila, sou do PET Engenharia Química da UFSCar. E a gente apresentou a oficina de Desenvolvimento de Habilidades Sociais no PETiano. A gente apresentou essa oficina porque a gente fez uma parceria com a IMC Júnior da UFSCar, que é a empresa júnior da psicologia. E eles passaram para a gente um treinamento sobre habilidades sociais. E daí a gente percebeu o quanto que a gente trabalha essas habilidades no PET e a gente submeteu o nosso trabalho. Primeiro eu vou explicar o que são as habilidades sociais e falar das principais 7 classes. As habilidades sociais são os comportamentos que você utiliza para poder lidar com as demandas das relações sociais. Quando você desempenha bem essas habilidades, você possui uma competência social. São 7 classes. A primeira dela é o automonitoramento, que é quando você, por exemplo, você presta atenção nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, para você se controlar antes de passar por uma demanda social. Por exemplo, quando acontece alguma coisa ruim com você e você fica estressado, alguma coisa do tipo, primeiro você precisa pensar com você para você não agir mal com a outra pessoa. Isso é um automonitoramento. A segunda classe de habilidade social é a civilidade, que é quando, por exemplo, você fala por favor, obrigado, se apresenta, cumprimenta as pessoas. Tem também a empatia, que é quando alguém vem para você, vem te falar alguma demanda. Por exemplo, falar que está muito feliz que passou numa prova, muito triste que aconteceu um acidente. Então você precisa saber refletir esses sentimentos e saber trazer o alívio e diminuir a tensão da pessoa. Tem também a quarta, que é a expressão dos sentimentos positivos, que são comportamentos mais não verbais, como por exemplo você sorrir para as pessoas e daí você pode melhorar o dia daquela pessoa, ou refletir valores, e assim você consegue fazer amizades, você consegue cultivar o amor, você consegue expressar solidariedade. Tem a quinta, que é a comunicação, que é fazer perguntas, saber quando você começa, quando você termina, quando você continua uma conversa e dar feedback em relação aos comportamentos das pessoas. Tem as habilidades sociais assertivas, que é a sexta classe, que fala sobre como, quando você tem uma demanda, por exemplo, quando você vai estar numa situação em que a outra pessoa pode dar uma resposta. Por exemplo, quando você vai fazer um pedido, ou então quando você vai falar alguma coisa que a pessoa pode não gostar. E daí tem 3 tipos de situações. A pessoa pode ser agressiva, pensar só nos sentimentos dela, pode ser passiva, pensar só nos sentimentos dos outros, ou ser assertiva, pensar em ambos. E tem as habilidades sociais do trabalho, que são aquelas que você utiliza no meio de trabalho, como por exemplo, tomar decisões, mediar conflitos, passar conteúdo, fazer apresentação oral, resolver problemas e coordenar um grupo. Na nossa oficina, depois que a gente apresentou essas habilidades, a gente falou como que a gente desenvolve elas no nosso PET e quais são as principais que a gente desenvolveu com esse nosso projeto. Em seguida, a gente convidou todos a se juntarem em 7 grupos, cada grupo ficou com uma habilidade social, e daí eles tinham que pensar como que eles desenvolveram aquela habilidade dentro do grupo deles. Daí, cada grupo criou um projeto e apresentou esse projeto para a gente sobre aquela habilidade. No segundo dia, a gente reviu o conteúdo e depois esses mesmos 7 grupos foram pensando em como trazer 2 ideias para essa assembleia. E daí, esses grupos foram sendo juntados para que essas ideias fossem enriquecidas. E assim a gente chegou em 5 propostas principais. E agora eu vou ler essas propostas. A proposta 1 é realizar uma atividade com cunho informativo, individual e em grupo, com o intuito de desenvolver as habilidades sociais do PETiano, civilidade, assertividade, automonitoramento, empatia, comunicação, habilidades sociais do trabalho, expressão do sentimento positivo, para a orientação do grupo. Então, a avaliação pode ser embasada em experiências e conhecimentos transmitidos por profissionais da área ou pessoas que já passaram por esse treinamento, como, por exemplo, através de contato com psicólogos, pedagogos, workshops ou palestras. A metodologia e critério de cada grupo.
Então, o que seria contratar alguém que saiba sobre essas habilidades, para que eles apresentem essas habilidades para cada pet. E daí, os pets saberiam como avaliar o quanto que o grupo está sendo informado em relação àquelas habilidades, o quanto que eles estão desenvolvendo as habilidades. A segunda proposta é em relação às parcerias, que diz estimular parcerias com outros grupos institucionais diversos para que nelas sejam desenvolvidas as diversas habilidades sociais. Já em relação à terceira, é o rodízio de atividades. E aí a discussão resultou na seguinte proposta. É importante que os petianos se movimentem pelas atividades e que isso seja adequado a cada grupo. O rodízio é importante para o desenvolvimento de cada grupo, de modo que as diferentes habilidades sociais sejam exercidas e desenvolvidas. Nessa parte, ele discutiu que, por exemplo, às vezes uma pessoa fica focada só em preparar uma apresentação e outra pessoa fica focada só em apresentar aquela apresentação. Então, as habilidades que eles estão desenvolvendo vão ser sempre as mesmas. Se eles tiverem um rodízio, eles vão poder desenvolver habilidades diferentes. Em relação à outra proposta, o tema são as reuniões entre grupos PETs, como, por exemplo, entre PETs. E a proposta resultante foi discutir problemas e disseminar o conhecimento sobre as habilidades sociais através de cartilhas e vídeos desenvolvidas pelos petianos. Existem alguns espaços em que a gente junta esses PETs e essa proposta, eles discutiram que eles queriam tanto aumentar a quantidade de reuniões entre esses grupos, quanto também tentar disseminar esse conhecimento dessas habilidades. E a proposta, sim, diz com relação à inclusão no Manual das Orientações Básicas do PET, que é incluir as habilidades sociais no Manual de Orientações Básicas do PET, dada a sua importância para o desenvolvimento e formação dos petianos. Com essa oficina, a gente percebeu que as habilidades sociais elas são importantes para a realização de todas as tarefas que a gente tem lá dentro do nosso PET. Quanto melhor desenvolver essas habilidades, mais a gente consegue desenvolver bem o nosso trabalho. Então, isso é uma coisa que todos acharam bem importante, que fosse incluído também nos outros grupos. Obrigada. Muito obrigada. Gostaríamos de convidar agora o PET Engenharia Civil da Unesp e o PET Gaia da USP para falar sobre a oficina A Importância da Pesquisa na Vida Profissional. Bom dia, eu sou o Lucas do PET Gaia. Sou João Pedro, representando o PET da Civil de Solteira. E a gente pensou então inicialmente em apresentar como foi feito o planejamento e como aconteceu a oficina para a gente depois saber nos resultados que a gente chegou. Bom, então, inicialmente a gente teve o texto base, que foi um texto que a gente montou antes de vir para cá para justamente refletir inicialmente, e aí a gente fez uma apresentação que era basicamente sobre a pesquisa desse texto. Aí em seguida a gente fez uma apresentação como acontece a pesquisa nos dois PETs, o planejamento e os projetos que cada PET tem, também pensando em estimular a reflexão depois, quando a gente ia começar a falar sobre a importância da pesquisa em si. Aí a gente apresentou vídeos de alguns ex-petianos dos dois PETs que estavam organizando, e aí a gente pediu para que eles falassem também um pouco da importância da pesquisa, uma vez que eles já estavam no mercado profissional. Um pouco do que aconteceu aqui também, né, no primeiro dia. Aí em seguida, já pensando mais especificamente na pauta, a gente dividiu então as pessoas em grupos, e aí a gente deu 3 pontos orientadores para que eles refletissem.
Então seria a experiência de cada PET na pesquisa, para que eles pudessem compartilhar entre eles e depois com a sala, que isso já poderia dar algumas ideias para quando fosse a discussão em si. E aí em seguida a gente pediu para que pensassem algumas falhas, alguns empecilhos comuns que eles tinham para realizar a pesquisa em cada PET. E depois algumas possíveis soluções, que não necessariamente, mas algumas aquelas que pudessem ressaltar como que o PET poderia auxiliar nessas falhas, como eles poderiam resolver esse problema. Mas algumas delas a gente vai ver que foge ao âmbito, talvez, dos grupos, né? E por último, a importância da pesquisa na visão dos grupos. Então, esse foi basicamente o primeiro dia, e a ideia era meio que começar a discutir cruamente o que a gente iria tentar pensar para o segundo dia. Então, no segundo dia, a gente começou com uma dinâmica para integração inicial, que era justamente porque no primeiro dia eles já conversaram entre grupo, mas era uma coisa mais isolada, e aí no segundo a gente pediu que foi meio que para resolver um problema, e eles tinham que resolver em equipe. E aí, por último, a gente começou a levantar uns pontos para reflexão que a gente vai falar em seguida. Bom dia. Depois de tudo que ele falou, a gente realizou uma discussão para chegar nas conclusões finais. Para realizar as conclusões finais, a gente separou 3 tópicos, em forma de perguntas. E assim, através de debates coletivos, nós chegamos nas melhores conclusões para realizar as propostas e ver o que a gente podia tirar para aproveitar esse debate. Bom, só de baixo aqui. As conclusões finais. Como vocês podem ver, o primeiro tópico seria quais as falhas que vocês veem na pesquisa e como o PET pode ajudar a melhorá-las. A gente acha muito importante enfatizar principalmente essas falhas que a gente pode perceber que tem na pesquisa e automaticamente como o PET, como nós, podemos ajudar. Bom, primeiramente, a gente enfatizou a motivação, finalidade e utilidade da pesquisa para o público-alvo. A gente percebeu que tem muita pesquisa que vai direto para o engajamento. Então, precisava de uma finalidade, uma utilidade para essas pesquisas. A aplicação da pesquisa para a sociedade. Esse ponto seria muito importante, porque assim a gente conseguiria atingir através da pesquisa, atingir a sociedade como um todo. Seria um pouco até do papel da pesquisa barra extensão. Regulamentação da carreira de pesquisador. Efetivar os 3 pilares da universidade. Falta de apoio efetivo do órgão público na pesquisa e barra extensão. Por quê? Principalmente porque nós, por mais que às vezes o órgão público dizem que nos dê apoio, a gente não recebe efetivamente um apoio efetivo. Redundante. Mas isso é muito importante para nós, porque sem recursos a gente não consegue realizar o nosso trabalho. Flexibilidade no uso da verba de custeio, para compra de materiais e fomento de ferramentas. Levar conhecimento sobre a elaboração da pesquisa à comunidade acadêmica. O que seria isso? Seria uma forma de divulgar a nossa pesquisa de uma maneira mais fácil, mais acessível para as pessoas da sociedade entender o que nós estamos fazendo. Porque se não acontecer, isso perde um pouco da nossa motivação. Divulgar pesquisa a toda a população uma linguagem acessível, foi um pouco que eu acabei de falar. O próximo tópico seria qual a importância da pesquisa na vida profissional e a opinião. Nós, através de debates, chegamos à conclusão que a pesquisa ajuda como forma de especialização. Como todos vocês sabem, existem várias áreas em cada um do curso de vocês. E a pesquisa ajuda a focalizar um pouco na área que vocês se identificam. Desenvolver habilidades para o mercado de trabalho, como resolução de problemas, senso crítico, sistematização e transmissão de ideias. O senso crítico seria muito importante para a gente refletir mais sobre o que nós estamos fazendo.
E sistematização e transmissão de ideias seria melhorar quando a gente tem um monte de ideias na nossa mente e a gente não consegue transmitir isso. Através da pesquisa, dos relatórios, a gente faz um treinamento que melhora essa nossa habilidade. Lidar com desafios, restrições de orçamento, administração de tempos e prazos, atingir metas, relacionamento interpessoal e metodologia de trabalho. Acreditamos, através da discussão, que o mercado de trabalho é extremamente importante lidar com pessoas. Isso seria o relacionamento interpessoal. Lógico, também a administração de tempo, prazos, como vocês sabem, isso é muito importante na pesquisa e também no mercado de trabalho. Bom, espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer a todos os participantes da oficina que ajudou na colaboração da elaboração do texto. Foi muito importante. Acredito que a gente atingiu o nosso objetivo de trabalhar em grupo e de cada um dar opinião diferente. Através de PECs diferentes. Isso é muito legal. Obrigado também aos integrantes do PET, Engenharia Civil da Solteira, e do PET Gaia, que realizou essa oficina e acredito que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Obrigado. Obrigada. Eu gostaria de convidar os participantes do GT Passado, Presente e Futuro do PET, o grupo PET Ciências Sociais do Campo de Araraquara e PET Biblioteconomia. Bom dia, meu nome é Letícia, eu sou do PET de Ciências Sociais da Unesp Araraquara. A gente participou da oficina Passado, Presente e Futuro do PET, que foi desenvolvida em 2 dias, com ênfase no primeiro dia no contexto histórico mesmo, em relação à formação teórica, né, da ideia de memória, de identidade, justamente para a gente caminhar numa lógica para chegar até a ideia da identidade do grupo PET, que foi desenvolvida melhor no segundo dia, porque a gente realizou uma dinâmica um pouco diferente até, onde a gente se reuniu em grupos, na parte externa da sala, né, de onde foram realizadas as oficinas. A gente conseguiu chegar a várias conclusões, todos os grupos trouxeram contribuições importantes, né, naquilo que a gente acredita que seja a identidade do petiano, que é uma coisa extremamente dúbia, né, enfim. E a gente acabou desenvolvendo várias ideias mesmo a respeito do programa, das características do programa, do funcionamento do programa, das deficiências do programa, e cada um dos grupos trouxe um pouco da sua realidade, um pouco daquilo que passa nas mais diversas áreas, né? Eu digo porque o nosso PET acaba não tendo muito contato com os outros, até pelo nosso curso, né, que às vezes acaba sendo um pouco segregado. A gente conseguiu ouvir relatos sobre vivências de outros grupos que trouxeram uma grade maior, né, de possibilidades, de como fazer, do que fazer. E a gente acabou chegando a várias conclusões comuns a todos, apesar das diversidades de ideias e de contextos, a gente acabou chegando a algumas conclusões que foram comuns no sentido de que, poxa, a comunicação, a integração dos grupos, ela é deficiente em si. A gente possui algumas plataformas, o portal PET, que às vezes acaba sendo nem comentado entre os membros, mas enfim, formas da gente se integrar, da gente se unir, porque o que a gente chegou, principalmente, é de que caso não haja uma identificação com o programa, independente de, né, qual a vertente dessa identificação, caso não haja uma identificação com o programa e a gente não consiga se unir, o programa pode vir a sucumbir
E isso é uma coisa extremamente problemática, porque não é o que ninguém espera do futuro do PET. Então, eu acho que a oficina Passado, Presente e Futuro, ela focou bastante nisso, ela foi bem enfática nesse sentido, sobre a trajetória do programa até aqui e uma grande dúvida, né, sobre a nossa postura quanto ao futuro e o futuro em si. Acho que é isso, gente. Gostaria de convidar os ministrantes do GT. Extensão por meio da disseminação do conhecimento. Por favor, os grupos PET Bioquímica e PET Química. Bom dia, pessoal. Meu nome é Alain, eu sou do PET Bioquímica da UFB. Vou falar um pouco para vocês do que foi a discussão da oficina de extensão por meio da disseminação do conhecimento. O desenvolvimento da oficina ele ocorreu com uma forma de uma roda de conversa. O diferencial, eu acho, um pouco dessa oficina é que ela não foi feita dos ministrantes para os participantes. Os participantes fizeram a oficina em conjunto com os ministrantes. E através dessa roda de conversa a gente debateu alguns tópicos que eu vou falar um pouco de cada um para vocês. Durante a discussão do conceito de extensão, o grupo chegou a um consenso de que a extensão ela deve ser feita não para a sociedade, ela deve ser feita em conjunto com a sociedade. Toda vez que o PET faz um projeto de extensão, ele não deve somente chegar lá e jogar o conhecimento de uma forma sem conhecer o ambiente em que esse conhecimento está sendo disseminado. E esse foi um ponto bem bacana que a discussão chegou em um consenso sobre isso, que acho que sempre quando o PET tentar fazer um projeto de extensão, conhecer o ambiente que está sendo disseminado o conhecimento. O próximo tópico que a gente discutiu foi a respeito de assistencialismo, que muitas vezes esse conceito é confundido com o conceito de extensão, e a gente conseguiu chegar a uma conclusão que o assistencialismo ele não é uma coisa ruim, mas que muitas vezes ele não cabe ao grupo PET ser feito. Seria muito mais interessante se o grupo PET, através dos projetos de extensão, ele levasse o conhecimento, ele ensinasse alguma coisa que fosse mais produtiva do que somente cobrir uma lacuna pontual, como muitas vezes é feito no assistencialismo. Então, a respeito desse conceito, a gente conseguiu chegar em um parâmetro que o assistencialismo e a extensão eles não estão divididos entre um lado e outro. Acaba que ocorre um equilíbrio e muitas vezes os projetos tendem mais para um lado do que para o outro, mas sempre que o grupo PET tentar fazer um projeto de extensão, ele não ir muito mais para o lado do assistencialismo. Outro tema que a gente discutiu foi a respeito da análise dos resultados dos projetos de extensão. Que muitas vezes você analisar o resultado de um projeto de extensão, eu acho que é tão difícil quanto resumir uma oficina de 7 horas em 12 minutos aqui. Os projetos de extensão eles têm uma grande diferença dos projetos de pesquisa, que eles não têm um resultado de curto prazo. Muitas vezes a gente vê nos projetos de extensão eles com um resultado mais de longo prazo e um resultado não tão quantitativo, mas às vezes qualitativo, um resultado de crescimento pessoal do petiano, na maioria das vezes. Então, essa parte de resultado dos projetos de extensão, a gente definiu algumas coisas que às vezes a longo prazo acontece mais esse resultado. Alguns problemas que a gente identificou durante a nossa oficina e a gente tentou elaborar algumas soluções. Um dos principais problemas dos projetos de extensão é estabelecer o contato com o público-alvo. Às vezes, num projeto de extensão, você vai a alguma comunidade carente ou então um lugar de difícil acesso. Então, uma das soluções que a gente tentou propor é procurar conhecer aquele ambiente que você vai estar disseminando conhecimento num projeto de extensão e tentar se adaptar a ele.
você chegar lá e conversar de uma forma mais clara com o público que você vai estar lidando, aquela parte de conhecer o ambiente antes de levar o projeto de extensão e construir o projeto junto com o ambiente que você está levando o seu projeto. Outro tópico de problema que a gente identificou foi a dificuldade de transmitir um conhecimento específico. Isso acontece com muitos PETs de áreas específicas que têm a dificuldade de transmitir o conhecimento em um projeto de extensão que às vezes é muito técnico, muito específico. E a gente tentou propor de que ao realizar um projeto de extensão que seja muito técnico, muito específico, tentar buscar a interdisciplinaridade, tentar abranger um pouco mais daquilo que vai no seu grupo PET, tentar buscar alguma coisa além do que seja só aquela especificidade do grupo PET. Um tópico importante a respeito dos projetos de extensão é a desvalorização da extensão do PET dentro da universidade. Muitas vezes acontece que os projetos de extensão não são tão valorizados quanto os projetos de pesquisa e os projetos de ensino. Então, uma maneira de a gente tentar resolver isso, tentar ter uma valorização maior dos projetos de extensão, é uma divulgação mais abrangente dos nossos projetos entre os próprios graduandos e principalmente entre os órgãos superiores das universidades, como a Pró-Reitoria de Extensão, os departamentos e por aí vai. Outra maneira da gente tentar valorizar mais os projetos de extensão é buscar parcerias. Muitas vezes você faz um projeto de extensão do seu grupo PET, você atinge um público X. Mas quando você faz um projeto junto com outras entidades estudantis, por exemplo, empresa júnior, centro acadêmico, tende a aumentar a valorização do seu projeto, porque ele vai ser muito mais divulgado. Outro tópico que a gente levantou como um problema importante foi o que eu tinha falado anteriormente a respeito do assistencialismo, que a relação de extensão e assistencialismo ela não deve ser vista de forma de ser ou um ou outro, aquele que eu tinha falado. Só que uma mesma atividade do grupo PET de extensão ela pode ter um pouco dos dois, mas sempre o grupo PET tentar evitar essa predominância do assistencialismo e levar o conhecimento de uma forma de projeto de extensão que seja mais duradouro, que ele não vá e fique para preencher aquela lacuna, ele seja uma coisa que fique por mais tempo. E claro que a gente não poderia deixar de falar da falta de verba, mas é que o objetivo da nossa oficina não foi discutir aqueles tópicos que sempre são discutidos, como falta de verba, não sei o que e tal, mas querendo ou não, a falta de verba ela limita os nossos projetos, que às vezes você quer fazer uma coisa muito maior e não consegue. E a ideia da oficina foi levantar esses tópicos e discutir coisas novas, discutir alguns problemas que as soluções sejam mais palpáveis. Como, por exemplo, foi o que eu apresentei. É isso. Obrigado, pessoal. Gostaria de convidar agora o PET Enfermagem e o PET Ciências Sociais, que ministraram a oficina e o grupo de trabalho Intervenção Imediata dos Grupos PET na Sociedade. Olá, gente. Meu nome é Gabriel, eu sou do PET de Ciências Sociais da Unesp de Araraquara. E para falar bem rapidamente o que foi a oficina foi mais uma roda de conversa entre os ministrantes e aqueles que estavam assistindo do que uma oficina em si. A gente acabou levantando três pontos principais que eu queria comentar com vocês. Dois no quesito do impacto do PET e mais para a esfera estrutural. O primeiro ponto foi uma questão que apareceu muito, que é a dificuldade do PET de atingir a comunidade. E algumas soluções foram levar os trabalhos realizados pelo PET à comunidade e não tentar o contrário.
foram levantadas ideias de criação de linhas de capacitação para que haja esse diálogo entre o PET e a comunidade, não invadir a comunidade para não fechar as linhas de conversa. Um outro ponto que também entra nessa questão foi o de divulgação do PET, que muitas vezes o PET tem um pouco de dificuldade em divulgar o que ele está fazendo ou o que ele fará. Surgiram sugestões desde fazer oficinas e atividades que valam certificados para a comunidade científica. Claro que se o PET não pode emitir certificado, usando um outro aparelho para emitir certificados. Até fazendo os horários das atividades no site, ou os horários na página do Facebook, usar os meios de comunicação, espalhar panfletagem no centro das cidades para que atinja uma maior comunidade, para um maior público para as atividades. E um último ponto, eu estou tocando bem rapidinho, porque depois quem quiser pode perguntar ou ler. Foi a questão da organização do PET, que muitas vezes o PET tem um pouco de dificuldade em se organizar e cumprir as metas propostas, ou até mesmo criar metas. Surgiram sugestões desde criação de comissões, divisão de comissões para que o PET fique em linha horizontal, até criação de, claro, respeitando as especificidades de cada PET e cada área, a criação de manuais de procedimentos que foram bem sucedidos. Então, se você teve uma oficina que foi muito bem sucedida, você padroniza aquilo até ela não suceder mais. Isso em cada PET de cada área, não um manual para todos os PETs, porque as áreas são muito diferentes. Uma outra questão que foi levantada foi maior tempo de planejamento para que as atividades possam ser mais detalhadas, para que não haja falhas estruturais, muitas vezes, que acabam acontecendo. E acho que foi isso, mais ou menos, né? Obrigado, gente, e é isso. A próxima oficina em grupos de trabalho é debate de temas acadêmicos com diferentes camadas sociais, com PET difusão do conhecimento e PET engenharia de alimentos. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia. Meu nome é Henrique, eu sou do PET Engenharia de Alimentos da FZE USP, Pirassununga. E o nosso debate, nossa oficina foi sobre debate de temas acadêmicos em diferentes camadas sociais. Nossa oficina ela foi dividida nos 2 dias. Primeiro, a gente explicou a diferença entre comunicação e divulgação científica, que a comunicação seria do cientista para o cientista e a divulgação seria para o público em geral. E com isso nós explicamos essas diferenças e dividimos o grupo que nós estávamos em 5 grupos, onde foi divididas camadas sociais de abordagem que a divulgação científica busca atingir. E neles foram discutidos quais foram os pontos que têm que ser abordados para que esse público-alvo entenda melhor essa divulgação científica. Então, no primeiro dia foi somente discutido isso, as pessoas levantaram os pontos, viram as dificuldades. E no segundo dia nós propusemos um texto e com isso as pessoas tiveram que redigir esse texto
para essas camadas sociais, e com isso elas viram como foi difícil você conseguir passar essa informação para as diferentes camadas. E com isso acaba distorcendo a informação, e o que foi abordado no nosso tema. Muitas vezes, para você divulgar para certo grupo, você acaba tendo que remodelar aquela informação para aquele público entender melhor, e às vezes acaba dando uma distorção da informação. E basicamente foi isso os 2 dias, e as nossas propostas para a Assembleia de hoje à tarde, eu só vou dar uma lida depois à tarde, só para vocês já terem uma noção. O primeiro seria dar continuidade na divulgação científica que já existe entre o PET e a sociedade, buscando constantes melhoras, por meio de atividades que aproximem a comunidade dos projetos científicos promovidos na universidade, com adaptações baseadas no contexto social do público-alvo. Vai bastante do público-alvo, como a gente já explicou anteriormente. O PET deve ter consciência do investimento público ao grupo e, sabendo disso, contribuir na difusão do conhecimento científico como ferramenta para o desenvolvimento da sociedade. E o PET deve ser o intermediador entre as pesquisas desenvolvidas na faculdade, através do contato com professores e pesquisadores, com a finalidade de promover a divulgação científica. E foi isso. Mais tarde na Assembleia, se alguém tiver dúvida, a gente explora, que não é nesse momento. E muito obrigado a todos da Assembleia. Todos aqui. Para falar da atuação do PET na escola, por PET Medicina Veterinária e PET Zootecnia. Bom pessoal, bom dia a todos. Eu me chamo Carmo Gabriel, sou do PET Zootecnia da USP de Pirassununga. E juntamente com o PET FMVZ da Unesp de Botucatu, representado pela Débora e pela Beatriz, que está ali, nós realizamos a oficina chamada Atuação PET na Escola. E durante esses 2 dias, nós discutimos 3 pontos principais. O primeiro deles, o ensino básico. Então, a oficina foi dividida em 3 blocos, e esse bloco, que é o bloco 1, que é a respeito do ensino básico, nós procuramos discutir os principais problemas e dificuldades encontradas no ensino básico. No bloco 2, discutimos o papel da universidade com relação a esses problemas. No bloco 3, discutimos a nossa função e o que estamos fazendo enquanto PET dentro do papel que julgamos ser da universidade para resolver, ou ao menos tentar resolver esses problemas do ensino básico. E ao final desses 2 dias, as nossas propostas foram categorizadas de 3 formas. A primeira delas, o ensino. O segundo, informações e acompanhamento. E terceiro, visita guiada. O ensino consiste no incentivo à criação de cursinhos populares e de monitorias. Cursinhos populares destinados ao aluno do ensino médio e as monitorias destinadas aos alunos do primeiro ano. Inúmeros foram os relatos principalmente, eu lembro de um caso especial do pessoal da engenharia, relatando que os alunos chegavam com muita dificuldade em matemática. Então, seria uma das formas de contribuir e amenizar, né, as dificuldades, as falhas, na verdade, que teve no ensino anterior, seria através dessas monitorias, ou então através do cursinho. Um ponto importante que foi citado no bloco 1 foi a questão do acesso, né? Então, por isso que a questão do cursinho aí vem ganhando uma importância. Então, precisamos incentivar e melhorar o acesso das pessoas à universidade pública. O segundo ponto, informação e acompanhamento. Também foram inúmeros os relatos de pessoas que não conheciam a universidade. Pessoas da própria cidade, né, alunos de colégios públicos da própria cidade,
que não conheciam que na sua cidade tinha uma universidade pública, ao menos conhecia a forma de entrar. Então, uma das propostas seria o quê? Informatizar, né? Levar essa informação, conscientizar as pessoas que há uma universidade pública, que há formas de permanência, há bolsas, há programas de permanência e que as pessoas precisam saber dessas informações. E o terceiro ponto, que foi o de visitas guiadas, seria realmente trazer esse público para dentro das universidades, que eles conheçam as instalações, conheçam os laboratórios, tenham contato com os professores, né, que muitas vezes ficam um pouco distantes, né, principalmente quando se fala professor de tal faculdade, professor de tal faculdade, e aí o aluno lá no ensino médio pensa, nossa, o cara está muito distante de mim, né? Quando muitas vezes está a poucos metros de distância e ele não consegue ter esse contato. Uma nota importante, que a gente acabou comentando lá e realmente eu acho que vai servir para muitas propostas, que nós não sabemos os rumos que essas propostas tomarão, nem o efeito que elas terão. Mas o que é importante? Que a gente leve essa preocupação para as nossas unidades. Que a nossa universidade, a nossa faculdade saiba que o PET está preocupado com a escola pública, que o PET, ou com as escolas em geral, que o PET está preocupado com a melhoria do ensino básico. É importante não ficarmos somente em ações isoladas, né? Apesar das nossas propostas, a gente espera que tenham um efeito significativo, mas somente elas é muito pouco, um efeito muito pouco. É preciso que a comissão de graduação, é preciso que o reitor, é preciso que o diretor, que o chefe de departamento saiba o que o PET está fazendo e que leve essa preocupação para que daqui uns anos, 10, 20, sei lá quantos anos, a preocupação com o ensino básico e dentro das pautas de discussão da universidade tenha a questão do ensino público, para virar já uma preocupação institucionalizada e não uma preocupação somente no PET. Obrigado. Para falar sobre a intervenção do PET na saúde pública, por favor, o PET Engenharia de Alimentos, o PET Enfermagem e o PET Saúde da Criança. Bom dia, meu nome é Isabela, eu sou do PET Engenharia de Alimentos, essa é a Paula. E juntamente com o PET Enfermagem e o PET Saúde da Criança, a gente conduziu a oficina sobre a intervenção do PET na saúde pública. Diferente dos outros grupos que apresentaram propostas, explicaram como foi a condução e deram uma introdução ao assunto, eu só vou falar da conclusão que a gente teve com essa oficina. Isso é uma coisa mais breve. Então, a gente, durante a oficina, abordou e discutiu assuntos com o objetivo de ampliar e perceber que a saúde pública está inserida em diversos contextos e trabalhos desenvolvidos pelos grupos PETs. No começo, a maior parte dos participantes que estavam lá não estavam entendendo por que eles estavam realmente nessa oficina e o que eles tinham a ver com a saúde. Aí a gente, no decorrer das discussões e quando a gente apresentou nossos trabalhos que teoricamente não tinham muito a ver com a saúde, eles perceberam que também todos os trabalhos deles estavam incluídos no tema saúde pública. E aí, depois dos relatos de alguns participantes, os PETs envolvidos tomaram também a percepção que a união com outros PETs das universidades deles podia provocar um ganho para eles e abordar mais assuntos dentro da faculdade. E também, depois que a gente terminou a oficina, a gente fez um feedback com os participantes, com os petianos envolvidos, que eles relataram que a condução da oficina e do grupo de trabalho gerou motivação para eles a discutirem sobre temas que eles não estão acostumados, como a saúde pública, que nenhum PET que estava lá pensava que eles podiam discutir sobre isso.
Aí eu queria agradecer a organização, aos participantes da nossa oficina e a todos os presentes aqui. E aos tutores também. Obrigada. Para falar sobre atividades extracurriculares para graduandos, gostaria de chamar o PET Educação Física, PET Mecânica e PET Difusão do Conhecimento. Bom dia, meu nome é Felipe, eu sou aluno da Escola Politécnica de São Paulo e, bom, eu gostaria de falar um pouco sobre como foi a nossa dinâmica durante esses últimos 2 dias e quais foram as conclusões que nós chegamos durante o debate. Bom, a dinâmica do primeiro dia consistiu num debate cujas pessoas relatavam exemplos que ocorreram durante os projetos realizados pelo PET, com o intuito de buscar informações a serem debatidas durante o segundo dia. Foram levantadas diversas ideias, nós selecionamos as melhores, as mais polêmicas e as mais interessantes para serem discutidas. Então, nesse primeiro dia não houve nenhuma divisão de temas a serem debatidos. No segundo dia, a atividade se concluiu um pouco diferente. Foram divididos em grupos menores, cada grupo recebeu uma atividade a ser discutida e houveram rotações de pessoas entre os grupos com o intuito de atribuir diferentes informações para cada tópico. No final disso, a gente chegou a um documento com diversas informações sobre eu vou falar um pouquinho sobre elas, mas diversas informações sobre atividades curriculares de forma geral, no que tange a como interagir com outros PETs. Seria interessante integrar a atividade curricular no currículo de uma faculdade. E o legal foi que houveram vários pontos que diversos PETs nunca haviam tido como preocupação, porque no PET específico dele não era daquela forma que funcionava. Vou dar um exemplo, então, disseminação de atividades extracurriculares. Esse ponto foi justamente para falar sobre a interação entre PETs de uma mesma região, mas que não é feita e poderia ser aproveitada melhor quando você usa 2 PETs para resolver um projeto. Várias pessoas acreditaram isso como ponto positivo, acreditaram que isso deveria ser algo institucionalizado pelo PET, haver interação entre os PETs, e eles propuseram como um ponto a ser discutido. O segundo ponto, o suporte das instituições às atividades extracurriculares. Muitos relatos disseram que a universidade não dá o apoio, seja ele financeiro, seja material, para os petianos dentro da faculdade. A gente achou isso muito importante porque muitas faculdades não puderam nem fornecer o ônibus para a gente poder vir para a faculdade, e isso já conta muito para o próprio petiano, para ele poder participar dos projetos. Então, esse é um tópico muito importante e o grupo acreditou que isso seria algo que deve ser discutido com maior atenção. A incorporação da atividade extracurricular no currículo de graduação. Esse é um tópico que gerou um pouco de polêmica, porque muitos disseram que a atividade extracurricular já é parte do currículo, enquanto que para muitos PETs não faz parte do currículo. Algumas opiniões disseram que devia ser assim, devia fazer parte, outros disseram que não, que isso é coisa que você tem que ter em você tem que participar do PET por vontade própria, mas não se chegou a uma conclusão definida sobre o fato da atividade extracurricular do PET, por exemplo, fazer parte da grade horária de um determinado curso ou não. A última é mais como um trabalho de pensamento realizado pelos próprios integrantes do grupo, foi levantar as características desejáveis para uma atividade extracurricular.
nesse aspecto, o grupo tentou pensar em por que você se sente motivado em estar fazendo o que você faz, de repente perdendo uma aula, ou então você não tem custeio e você está aqui mesmo assim, você acha que vai agregar um valor para o seu eu futuro. Esse foi como eu falei, um trabalho de pensamento, porque não existe uma proposta exatamente feita para esse tópico, mas o grupo achou muito importante discutir sobre esse tema e por isso que nós colocamos como um dos 5 tópicos que a gente julgou necessário serem discutidos. Bom, esses tópicos foi a conclusão, o resultado que nós obtivemos no último dia de trabalho, no domingo, e serão os tópicos que a gente propõe um pouco para a Assembleia Geral. Gostaria de agradecer a todos pela paciência de me ouvir. E, bom, é isso. Para falar sobre o PET como complemento escolar, gostaria de chamar o PET Ciência, Tecnologia e Inovação, o PET Sistemas de Informação e o PET Química da USP de Ribeirão. Bom dia, meu nome é Alan, eu sou do PET Sistemas de Informação da USP e o objetivo do PET como complemento escolar, os projetos que tanto eu quanto o PET CTI da UFMC quanto o PET Química de Ribeirão Preto era ir até escolas de ensino médio e tentar fazer uma atividade de extensão, certo? Uma das coisas que a gente discutiu no primeiro dia foi sobre formas alternativas de ensino. Não só o ensino comum, como a gente vê, que é com slides ou utilizando a lousa, mas fazer atividades dinâmicas que façam com que seja um estilo de aprendizagem em que todos aprendam com todos. Uma das técnicas que a gente utilizou como a primeira dinâmica é o dojo, em que a gente tem o que a gente chama de um mestre, e o piloto e o copiloto. A gente pode aplicar esse tipo de atividade em que piloto e copiloto tem uma experiência um pouco maior do que o outro e o mestre auxilia junto com a plateia para fazer com que todos compartilhem o mesmo tipo de conhecimento. Então, essa atividade surgiu na computação, mas a gente fez com a temática do ensino médio e com as pessoas de diversas áreas daqueles PETs. E a gente conseguiu, a partir daí, fazer discussões sobre ensino e sobre formas de planejamento. Bom dia, meu nome é Letícia, eu sou do grupo PET Química da USP de Ribeirão e nós conduzimos a segunda atividade, que seria no domingo. Oferecemos um texto de apoio e fizemos uma dinâmica que se chama GVGO, que é Grupo de Observação e Grupo de Verbalização, onde a sala é dividida em 2 grupos e todos os grupos têm um tempo para manifestar a sua opinião e discutir o assunto. Nesse GVGO, nós priorizamos a importância do professor como profissional da educação e pessoas que tentam, grupos como o PET, que trazem um trabalho de extensão, sempre a preocupação no ensino. Todos que sabem o conteúdo, sabem ensinar, será que existe uma forma onde o PET pode se qualificar para ensinar de forma mais efetiva, de atingir o público de forma mais efetiva? E todos participaram e foi ótimo. Eu queria agradecer a todos os participantes por isso. Obrigada, gente. Para falar sobre troca de experiências entre grupos PET de diferentes áreas do conhecimento, gostaria de convidar o PET Estatística e o PET História.
pessoal, bom dia a todos. Eu sou a Lúcia do PET Estatística. Em relação às nossas atividades sobre a troca de experiência entre grupos de PET de diferentes áreas do conhecimento, a oficina inicialmente teve por objetivo compreender a extensão, o papel e a importância da troca de experiência entre os grupos PET, que na prática se traduz na construção de parcerias. Dentro deste contexto, procurou-se discutir diferentes formas de parcerias, que podem ser construídas dentro de um grupo PET, a sua forte relação com a integração e a interdisciplinaridade, que devem estar presentes no cotidiano dos grupos. Foi discutido ainda como a troca de experiências traduzidas em parcerias, integração e interdisciplinariedade tornam-se um elemento importante para que a tríade ensino, pesquisa e extensão aconteça de forma concreta nos grupos PETs. No segundo momento, foram relatadas as experiências das parcerias dos dois grupos coordenadores da oficina. Esta fase da oficina encerrou procurando motivar os participantes da oficina a também relatarem as suas experiências e como poderiam ser motivados à construção e ampliação de parcerias. É importante destacar que basicamente todos os participantes relataram das mais diferentes formas de parcerias que os seus grupos desenvolvem. Dessas experiências, um destaque muito grande pode ser observado com relação às parcerias desenvolvidas com diferentes segmentos da sociedade, através das quais os grupos procuram desenvolver atividades dentro das suas áreas, na busca da melhoria na qualidade de vida daqueles que são participantes dessa parceria. Merece ainda um destaque que essas parcerias vão muito além do simples caráter assistencialista. Muito pelo contrário, elas têm por objetivo utilizar os conhecimentos dos petianos em alguma forma de benefício dos envolvidos na parceria. Também foram relatadas diferentes parcerias entre diferentes grupos, sejam eles da mesma instituição de ensino ou não. Parcerias com diferentes setores das próprias instituições. Finalmente, foram apresentadas experiências dos grupos Conexões, que, por sua vez, possuem uma estrutura que faz com que o próprio seja uma parceria à medida que é formado por membros provenientes de diferentes áreas do conhecimento. Bom, como conclusão, a principal conclusão observada pelo grupo é de que a troca de experiências traduzida na forma de parcerias deve estar presente no dia a dia dos grupos, pois se constitui uma forma efetiva que a tríade de ensino, pesquisa e extensão seja atingida de forma plena. A compreensão do grupo foi que ainda essas trocas de experiências e parcerias iniciam dentro do próprio grupo, à medida que, por exemplo, um novo petiano recebe o relato das experiências daqueles que já participam do grupo, facilitando ou viabilizando a sua mais rápida integração no grupo, até parcerias que vão além do grupo e mesmo além dos próprios limites da instituição. E nesse sentido, foram destacadas alternativas de formas de parceria. A parceria na busca do fortalecimento dos grupos, que nada mais é do que a troca de experiências de forma que dificuldades enfrentadas por determinados grupos possam ser resolvidas a partir das experiências e soluções encontradas por grupos parceiros. A parceria na busca da interdisciplinaridade, isto é, conhecimentos que são específicos de um determinado grupo que podem contribuir para a complementação ou um melhor desenvolvimento das atividades de outros grupos. O compartilhamento de conhecimentos amplia a formação individual de cada participante do grupo e também do grupo como um todo, que passa a compreender melhor a sua própria área de atuação, agregando conhecimento de outras áreas. A parceria do ponto de vista do fortalecimento do programa PET, uma ampla parceria que deve iniciar dentro das próprias instituições, passando pelos espaços estaduais e regionais, nacional, e deve ser cada vez mais construída e ampliada a fim de viabilizar a manutenção e fortalecimento do programa PET. As parcerias com diferentes segmentos da sociedade, que espera-se a atuação dos grupos PET seja estendida para além dos limites da universidade. A integração e parceria com diferentes segmentos da sociedade é imprescindível para que possamos efetivamente ter uma formação cidadã dentro do grupo. E nesse ponto, eu acho que vale destacar uma experiência de um petiano que estava na nossa oficina, que sempre que a gente tem dificuldade de fazer extensão, a gente se pergunta de que forma eu posso chegar numa escola ou numa comunidade e fazer um trabalho, né? A gente fica pensando o que eu poderia desenvolver. E, na verdade, às vezes basta com que a gente vá até a instituição e perguntem para eles mesmos de que forma a gente pode ajudar e aquilo que eles precisam para ver se aquilo se encaixa dentro do que a gente está proposto a fazer como extensão dentro do grupo.
Bom, no final da oficina, então, a gente tem algumas deliberações que recomenda-se que cada vez mais os grupos PETs procurem ter parcerias nas suas mais diferentes formas, presentes nos seus planos de atividades. É fundamental que os grupos PETs se conheçam melhor e que a sociedade em geral também tenha acesso à potencialidade de cada grupo. Para isso, propõe-se que o portal PET, desenvolvido na Unesp de Ilha Solteira, seja remodelado de forma que possa se tornar de mais fácil acesso e utilização por parte do conjunto de petianos e que seja efetivamente um local onde todos os grupos PETs possam colocar as suas principais informações ou atividades. Esse ambiente do portal, onde as informações dos grupos estiverem presentes, deveria ser possível ser acessada não só pelos petianos, mas por todos os interessados em conhecer as atividades que são desenvolvidas pelo grupo. Foi também proposto que no portal PET seja criado um ambiente específico onde os grupos PETs possam trocar experiências, apresentar suas dificuldades e possibilitar que soluções e boas práticas possam ser divulgadas para o conjunto dos grupos. Foi ainda proposto que, enquanto a atualização do portal PET for desenvolvida, que alguma mídia social seja utilizada para que minimamente os grupos PET indiquem o seu ambiente virtual, a fim de que os interessados em conhecer os diferentes grupos possam fazer isso a partir de um ambiente de referência. Como observação final, é importante destacar que a própria oficina acabou por se transformar em uma grande troca de experiências e de parceria, porque dificuldades e dúvidas que determinados grupos foram apontando e também foram apontadas soluções e experiências de outros grupos, demonstrando na prática que a troca de experiências contribui para o fortalecimento dos grupos e do próprio programa. Então, em nome do PET Estatística da UFSCar e do PET História da Rural do Rio de Janeiro, nós gostaríamos de agradecer tanto a comissão pelo convite, que foi um prazer imenso para a gente poder ministrar essa oficina, mas de forma que a gente trocou conhecimento, e de todos os petianos e tutores que lá estavam presentes, e dizer que para a gente também foi um momento bem enriquecedor. Obrigada. Para falar sobre o impacto do PET na graduação, por favor, PET Ciência da Natureza e PET Educação Popular. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Valéria, sou do PET Educação Popular e estou aqui para falar que foi a nossa oficina, né? Mas temos aqui o representante do PET Ciências da Natureza, o professor Wander, que está ali com as meninas, a Rayana e a Juliana. E o PET Educação Popular está ali no outro cantinho, a Lília e a Bruna. A Bruna participou de outra oficina. Bom, eu vou fazer uma síntese bem rápida do que foi a nossa oficina. No primeiro dia, nós fizemos a proposta era fazer uma intervenção para suscitar um pouquinho do que a construção do conhecimento, né? Vamos refletir sobre para quê e para quem serve o nosso conhecimento. E aí fizemos a leitura de um poema e abrimos para uma roda de conversa, com a proposta de, a partir de perguntas sobre o impacto do PET na extensão, no ensino, na extensão, na pesquisa e na cultura e dinâmica institucional, nós dividimos em subgrupos, foram 4 subgrupos. E as discussões foram bem intensas, assim, muitos questionamentos, muita troca de experiência. Sistematizamos em cartolinas. Depois, no final do dia, fizemos uma síntese do que foram essas discussões. Para o segundo dia, basicamente, nós chegamos à seguinte conclusão. O impacto do PET na graduação, ele
promove a integração entre os grupos e a comunidade, uma maior facilidade para a superação de dificuldades, desenvolvimento de trabalho em grupo, abrange não apenas os integrantes dos grupos PET, mas também órgãos gestores, a comunidade acadêmica, entre outros. Abrange temáticas que a graduação não aborda, né, não se aprofunda, e muitos PETs conseguem fazer isso. Aproxima bastante a teoria e a prática e a universidade com a comunidade. Desenvolve a comunicação e promove a busca por conhecimento. Aqui, nesse caso, muita gente colocando individualmente, né? Não só em equipe, mas a busca pelo conhecimento individual. No segundo dia, que foram os grupos de trabalho, apareceu muito assim uma questão de um impasse. Para onde iria o resultado disso, né? Dessa nossa discussão na oficina? O impacto do PET na graduação ficaria a nível institucional, ou se a gente discutiria a nível institucional só, ou se iria para outras instâncias, né? O fato é que, com relação à experiência dos grupos PET no ensino, nós chegamos assim a algumas proposições, né? Que fosse enviado um documento para o MEC a respeito da importância da abertura de novos editais para novos grupos PET, que fossem enviados documentos para as reitorias e pró-reitorias das instituições, para que a experiência dos grupos PET fossem vivenciadas pelos demais graduandos e não apenas pelos petianos. Um segundo ponto foi a falta de reconhecimento dos grupos PET pelas instituições de ensino superior, que seria, no caso, uma proposição, a inclusão das atividades do PET nas pró-reitorias de extensão e pesquisa, não ficar somente na pró-reitoria de graduação. Um terceiro ponto foi a falta de respaldo financeiro aos grupos PET pela instituição de ensino superior, e no caso, uma proposição seria a criação e manutenção do PET institucional, onde as instituições de ensino dessem garantias do seu pleno funcionamento. Outro ponto, outra proposição seria que as IES garantissem o suporte à participação e realização de atividades, desde que as mesmas não estejam cobertas pelas verbas custeio, que muitos sofreram nesse encontro mesmo, né, a falta de verba custeio, como chegar até esse encontro. E aí um outro ponto que apareceu muito, mesmo numa discussão sobre o impacto na graduação, seria os atrasos de verba, né? E aí foi uma proposição aqui de exigir do MEC a priorização em relação ao pagamento da verba de custeio, de acordo com a portaria 975 e 976 de 2010, conforme suas obrigações. Exigir uma comunicação por meio do SIGPET em caso de impossibilidade de cumprir o prazo pré-determinado para o pagamento das bolsas custeio, das bolsas e da verba custeio, explicando o motivo para tal ocorrência e firmando um novo prazo sem mais adiamentos. E uma outra proposição é que a partir da data de depósito da verba custeio de custeio integral ser considerado o prazo de 1 ano para a utilização dos recursos, né? Que foi usado como exemplo o ano passado, que a verba custeio foi disponibilizada em 50% do seu valor total no mês de setembro, dando prazo até dezembro para que fosse utilizada. Então, acaba se tornando inviável a utilização da verba, né? Então, foi isso a nossa oficina. Eu quero agradecer ao professor Wander e as meninas por essa parceria, foi muito construtivo. E os participantes, né? Várias pessoas de outros grupos, e foi uma troca muito bacana, e eu quero agradecer. E todo mundo com os trabalhos apresentados ontem, que a gente percebe que, né, tem muita coisa para lutar por aí. Obrigadão, hein, gente?
Para falar da ação indireta do Grupo PET na sociedade, o PET Engenharia Geológica e PET Farmácia Unesp Araraquara. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom, para começar o nosso depoimento aqui sobre a nossa oficina, eu queria dizer que, primeiramente, a gente está aqui na frente representando um grupo de 40 pessoas que foram todos que participaram da nossa oficina. Todos tinham um conhecimento, assim, incrível, todos atuavam de formas diferentes e de formas muito efetivas com a sociedade. Então, primeiramente, eu pessoalmente fiquei questionando como que eles escolheram, porque todo mundo tinha muita qualidade no trabalho prestado. Então, a gente já gostaria de agradecer pelo convite. Foi incrível essa experiência, não só para o meu PET Engenharia Geológica, também como PET Farmácia. E a gente inicialmente desenvolveu uma metodologia. A metodologia até saiu um pouco dos padrões, porque todo mundo queria dar uma contribuição na nossa oficina. Então, a gente começou apresentando o nosso trabalho, a nossa responsabilidade social em apresentar os resultados das nossas pesquisas. E todo mundo gostou muito. Em Ouro Preto, todo mundo ficou até assustado, porque todo mundo viveu aquela realidade lá e não tinha conhecimento do que estava acontecendo, que é o problema sério da contaminação da água lá. E aí a gente fugiu um pouco dessa metodologia, porque todos começaram a dar os seus depoimentos. E foi muito enriquecedor, porque discutia possibilidades que poderiam ajudar no projeto do outro, outros trazendo problemas que eles estavam vivendo ali nos seus PETs, nas cidades, nas comunidades que eles atingiam. Então foi super engrandecedor para todos. Nós discutimos questões que abordam o caráter, abordam como que o nosso PET interage. Então, foi discutido o caráter assistencialista do nosso projeto, dos projetos, a preocupação de chegar e só ensinar alguma coisa, não ter aquele acompanhamento. Então, isso foi discutido exaustivamente, foi muito engrandecedor, a gente chegou a diversas conclusões e a gente viu que realmente o passar conhecimento do próximo dá uma base sólida para eles continuarem aí atuando e desenvolvendo em outras áreas, não só nas áreas que a gente chega lá e ensina. E também a gente discutiu a necessidade de inverter aí as posições, porque a gente sempre chega na sociedade e nós na universidade a gente tem muito conhecimento. Então a gente chega e dita e enxerga um problema ali naquela sociedade. E aí muitas vezes esse problema está envolvido em outros problemas de esferas muito maiores. E aí a gente chega e atua ali em uma questão só, e isso não é muito efetivo. Então a gente viu, e foi uma surpresa para mim, a gente viu a importância de você chegar primeiro para ouvir aquela comunidade, ver o que a comunidade realmente precisa. Isso vai fazer toda a diferença. Eu acho que a gente vai conseguir atuar de formas muito mais efetivas e eu acho que é isso, assim, foram uma das coisas que a gente aprendeu muito, a gente discutiu muito, então foi uma oficina muito dinâmica. Ele vai apresentar as outras atividades que ele desenvolveu, mas eu gostaria de deixar aqui o meu obrigado, porque eu aprendi muito com todos que estavam lá. Bom dia pessoal, eu sou o Matheus do PET Farmácia da Unesp de Araraquara e complementando o que a Suelen falou, após a gente ter feito toda essa discussão acerca do tema, né, da nossa oficina, que a gente estava com medo até, inclusive, de repente o pessoal acabar não participando, por ser um tema talvez um pouco mais complicado, né, essa ação indireta do PET na sociedade, mas a gente foi muito surpreendido positivamente, porque o pessoal estava muito ativo, a gente teve discussões muito bacanas e após, né, a gente ter realizado essas discussões no primeiro dia, no segundo dia a gente realizou uma dinâmica com o pessoal participante para estimular eles a pensarem nessa problemática social. A gente trouxe a ideia de dividir em grupos os participantes e cada um desses grupos seria um PET hipotético numa cidade em que ocorreria uma série de problemas que a gente elencou.
E aí dentro desses grupos na oficina, o pessoal, a gente propôs para eles pensarem numa atividade que poderia ser elaborada por esse PET deles para tentar atingir algum daqueles problemas que, né, a comunidade havia trazido. E a gente novamente foi surpreendido também, o pessoal, cada grupo escolhendo uma problemática diferente, trazendo propostas de intervenção muito bacanas, a participação dos participantes, né, nessa dinâmica surpreendeu bastante. E isso foi muito positivo porque acabou gerando todo o embasamento para a gente, né, mais tarde realizar os encaminhamentos, que foi realmente praticamente um resumo de tudo que a gente discutiu e acabou gerando os encaminhamentos. E aí eu esqueci de comentar aqui, antes da dinâmica a gente havia também passado um documentário para o pessoal para também dar um embasamento nessa discussão, que era um documentário chamado Quem Se Importa, onde eles trazem várias atividades e projetos de empreendedorismo social, não só aqui no Brasil, como em diferentes locais do mundo, para os participantes também verem essa questão de que a gente, com ações às vezes pequenas, a gente pode acabar atingindo uma grande quantidade de pessoas e causar uma mudança. E aí eu queria ler para vocês agora o que a gente acabou resumindo, né, nos nossos encaminhamentos, que foram: o primeiro deles, de que antes de começar um projeto, que o grupo PET interage com a sociedade, comunidade, para construir propostas de intervenção baseadas nesse diálogo com a comunidade, para que as reais demandas sejam atingidas. Foi o que a Suelen falou, para a gente não chegar lá já impondo a atividade que a gente quer fazer, o que a gente acha que eles estão precisando, que eles tragam isso para a gente também, para ter realmente essa atividade mais efetiva para eles. Um outro encaminhamento é que os projetos que interajam com a sociedade e comunidade devem ser realizados cooperativamente, essa questão da sociedade mais o grupo PET, e incentivando a formação de agentes multiplicadores inseridos na comunidade para a manutenção do projeto, que foi também o que a Suelen comentou, a questão do assistencialismo, para que a gente, gerando esses agentes multiplicadores, o projeto possa ser continuado ali dentro da própria comunidade, a gente não ficar com uma atividade só pontual, que o grupo PET foi lá e realizou, e acabou, no outro ano a gente faz com outra comunidade. A gente gerar esses agentes multiplicadores ali dentro, para que o projeto tenha continuidade entre eles mesmos. Um outro encaminhamento é que, nas ações que objetivam atingir a sociedade e têm caráter multidisciplinar, que os projetos deveriam, na medida do possível, envolver grupos PETs de áreas de conhecimentos correlacionadas, porque o que a gente comentou muito na oficina também é da ajuda que pode ocorrer entre os grupos PET, né, no planejamento de atividade. A gente tinha vários grupos PETs que atuavam, por exemplo, com crianças em escolas ou em escolas que não eram grupos de pedagogia ou de cursos formados mais para a área da educação. Tinha o pessoal de engenharia, o pessoal de agente do PET Farmácia também, vários grupos que atuavam na escola, né? Vocês também eram na escola, né? Engenharia geológica. Então, assim, mesmo não sendo tão da área da educação, a gente realiza esses projetos. E se a gente tiver a ajuda de grupos que sejam mais focados até para essa questão, a gente acaba propondo e elaborando uma atividade ainda mais efetiva e que acabe atingindo mais, a gente consiga elaborar melhor, fazer um projeto mais bem feito. Entra aqui também a questão bastante dos interpés, né, da gente elaborar essas atividades em conjuntos para ter essa questão multidisciplinar mesmo. E por último, a gente queria reforçar que os grupos PETs devem procurar desenvolver projetos de extensão de caráter social, né? Reforçar essa questão do tripé, que a gente acaba vendo às vezes muitos grupos que focam ou mais na pesquisa ou mais no ensino. Essa extensão fica um pouco mais deixada de lado, não só pelos grupos mesmo, até pelo contexto universitário que a gente vê no país. Então a gente queria reforçar essa questão da importância da extensão, né, no tripé do PET e que isso seja levado para os grupos. Esses foram os nossos encaminhamentos que a gente resumiu, né, de toda a nossa discussão. Bom, e como eu disse lá na nossa oficina, a oficina só ia valer a pena se o pessoal saísse de lá incentivado a sempre levar os projetos de pesquisa, os projetos de extensão para a comunidade. E ontem aqui nos posters eu vi que tem diversas áreas, desde o estudo da qualidade do ovo até estudos
de psicologia, de fonoaudiologia. Então a gente vê que qualquer tema a gente consegue passar conhecimento para a sociedade. E todo conhecimento é muito válido, porque a gente detém uma parcela muito grande do conhecimento. E passar ele é o que faz valer a pena, gente. Então eu incentivo todo mundo a levar todos os seus projetos para a sociedade, porque eu acho que faz o PET valer a pena. Obrigada. Essas foram as oficinas. Muito obrigada a todos. Agora nós temos um recado da Camila Feitosa. Ela vai falar um pouquinho sobre a eleição do Conselho da Senapet. Bom dia, pessoal. Eu sou a Camila, eu sou do PET Farmácia. Atualmente eu sou a representante discente no Conselho da Senapet da região Sudeste. E agora a gestão acaba, agora no Enapet lá no Acre, e nós precisamos eleger um novo representante que vai tomar posse lá no Acre. E aí eu vou pedir para as pessoas que estão interessadas me procurar. Eu vou pegar o nome de vocês, que você pertence, tudo, e na hora da assembleia vocês vêm aqui para a gente votar. E aí quem estiver interessado, quiser saber como que funciona, né, o conselho, pode me procurar, não fiquem com medo, vem conversar comigo. É importante a gente tirar algum representante, tanto discente quanto docente, porque atualmente o docente representante é o professor Francisco, da UFOP, e eu, né, que sou a representante discente da região Sudeste, e a suplente, a Letícia, da Faculdade Rural do Rio de Janeiro, lá do PET Floresta. E é importante a gente estar pensando nisso. Aí só para falar também, o Enapet, para lembrar, vai ser no Acre, do dia 1 ao dia 5 de agosto, e as inscrições já estão abertas. E o Aristeu aqui vai passar um outro recadinho para vocês também. Bom dia, pessoal. Seguinte, nós teremos no Acre eleição para a Senapet. Então, todos que estão compondo nessa atual chapa vão sair. Não tem ninguém que vai permanecer. Então, há necessidade de se registrarem candidatos para o Acre. Quem vai coordenar a eleição lá no Acre é o Conselho da Senapet. E lembrar para vocês que nessa administração o Conselho e a diretoria da Senapet trabalharam conjuntamente para empreender ações, essas ações que vocês sabem muito bem, pela, fundamentalmente, manutenção do programa. E agora o grande foco nosso tem sido a permanência, a saída do tutor mediante processo avaliativo. Tanto o Conselho quanto a diretoria não tem dúvida. Se a gente estabelecer esse processo de avaliação, permanência e saída do tutor, anualmente, com participação do grupo, nós teremos um outro patamar de qualidade dentro do programa PET. Então era isso, e por favor se movimentem. Quem uma pessoa que me falou, que eu encontrei com ele lá em novembro, em Brasília, no Mobiliza, que aventou a possibilidade de sair como candidato, seria o Mário Brasil, lá de Brasília. Ele aventou essa possibilidade de sair candidato. É a única pessoa que eu sei. Talvez o Ayala, mas o Ayala tem uma pendência na universidade, porque ele está participando de um outro programa lá. Então as duas possíveis pessoas, o Mário e talvez o Ayala, que ele não deu certeza. O Ayala, conversei com ele no Acre, que nós fomos num evento no Acre, em dezembro. Então era isso, e temos que ter alguém à frente da Senapet. Obrigado. Obrigada a todos que participaram hoje. O almoço hoje vai ser novamente no bandejão, então, por favor, estejam lá até às 13 horas. E à 1h30 vai ser o início da assembleia, tá? Aproveitem esse tempo que está sobrando para arrumarem as malas, ajeitar tudo, que eu sei que muitos vão ter que ir embora logo. E agora nós vamos para um coffee, então aproveitem.
Pode. Pega minhas coisas.